Jesus? Convido todos a estarem em pé. Nós vamos orar a Deus neste momento para nós darmos início ao culto da família desta noite. Nós estamos gratos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Depois aí de uns 40 dias sem as atividades presenciais da igreja, o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui para louvar, adorar e bendizer o seu nome. E para nós é uma honra e uma alegria. É muito bom rever os irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui. Deus abençoe também aqueles que estarão nos acompanhando pela live, porque ainda estão com alguma barreira para vir à casa do Pai. Mas nós vamos adorar a Deus, amém? Você aí no seu lar, nós aqui na igreja, mas no mesmo propósito: adorar a Deus na beleza da sua santidade, reconhecendo quem Ele é e tudo o que Ele tem feito por nós, amém? Vamos orar. Logo após o ministério de louvor, estará conduzindo a adoração e o louvor nesta noite. Querido Deus e Pai, queremos aqui nesta hora, Senhor, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, tem sido nosso amigo, nosso companheiro, o nosso ajudador, Senhor, o amigo certo das horas incertas. Queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas em Tuas mãos e tem nos dado o privilégio de novamente nós nos reunirmos, ó Deus querido, na Tua casa e na Tua presença para adorar o Teu nome. Não há nada, meu Deus querido, que se compara ao momento que nós temos para nos encontrarmos com o Senhor, para louvarmos o Teu nome, para sermos ministrados pela Tua palavra, reconhecendo quem Tu és, ó Pai, e todos os Teus benefícios para com a nossa vida. Te agradeço pela vida dos irmãos da nossa igreja que aqui estão. Apresento também aqueles que ainda não puderam vir no dia de hoje, Pai. Oro por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor coloque a Tua mão e venha dar saúde, Senhor, e repreender todo o mal. Oramos, ó Pai querido, apresentando a Ti a nossa nação, e Te pedimos, ó Pai querido, como diz naquele hino: sara a nossa nação, ó Pai. Traga saúde física, espiritual e emocional para o nosso povo, Senhor. Nós cremos no Teu cuidado para com as nossas vidas, e por isso nós clamamos nesta hora e Te pedimos, ó Deus, atua em nosso meio nesta noite. Recebe o louvor e a adoração da Tua igreja. Vá de encontro àqueles que estão do outro lado desta live, Senhor, para que eles possam ser tocados, edificados, ó Pai, e despertados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Fala conosco nesta noite e recebe neste momento, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Ministério de louvor, venha adorar a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor com bastante alegria, reconhecendo o cuidado dEle na história da nossa vida. Amém? Paz, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém.
Louvado seja teu nome, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão
todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Que Ele possa, pelo seu Espírito, nos renovar, nos avivar, nos restaurar, nos animar, nos encorajar. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos desta coragem que só Deus pode nos dar, para nós fazermos a sua obra, anunciarmos o seu reino e fazermos a diferença na vida das pessoas, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 116. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Salmo 116. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus, depois vamos fazer uma oração, depois vamos ouvir alguns irmãos, em seguida nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Salmo de número 116. Glória a Deus. Nesse salmo, o salmista Davi fala sobre amor e gratidão a Deus pela sua salvação, amém? Vamos fazer uma leitura alternada aí, junto com a igreja. Salmo de número 116, para a nossa reflexão nesta noite. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler alternadamente. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja o segundo e assim por diante. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. A igreja. Porque inclina para mim o seu ouvido, invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples, quando me acho abatido, Ele me salva. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive reunido. Eu dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Quitarei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Agarrarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva, soltaste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Esse salmo, o salmista Davi fala de amor, fala de gratidão a Deus e fala da sua salvação. E daqui ele fala da salvação em dois tempos, tanto a salvação no presente, ligada aos livramentos que o Senhor nos dá no dia a dia, mas também da salvação eterna, que é a maior esperança daquele que crê em Deus. Então, ele começa o salmo dizendo que ele ama o Senhor, porque ele ouviu a sua súplica. Ou seja, ele sabe que nós servimos a um Deus que nos ouve e que responde o nosso clamor. Amém? Se é assim, nesse momento nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor por aquelas pessoas que ainda estão impedidas de vir à casa do Pai. Tem aí a família do presbítero Rodrigo, do pastor Marcelo, a pastora Cibele também, que estão se recuperando ainda aí desse Covid terrível aí que vitimou alguns de nós, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor por quê? Porque Ele nos ouve. Amém? Nós podemos dizer sem sombra de dúvida, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Logo após eu gostaria de ouvir a nossa irmã Aline louvando o nome do Senhor, depois o Vanderlei trazendo uma saudação para nós, o Emerson cantando um hino, a Jaqueline adorando a Deus, e depois nós vamos ouvir a palavra. Amém?
Vamos clamar ao Senhor? Querido Deus e Pai, o salmista disse, Senhor, que ele te amava, porque o Senhor ouviu a oração dele e respondeu o seu clamor. Senhor, o salmista fala de um relacionamento que ele tinha contigo, um relacionamento de amor, de gratidão, de fé, de esperança, e é isso que nós estamos desenvolvendo a cada dia, Pai, nessa caminhada contigo. Nós oramos nesta noite apresentando a Ti, Senhor, todos aqueles que estão passando por grandes dificuldades. Eu oro pela família do pastor Dorival, da pastora Cibele, do pastor Marcelo, da diaconisa Leia, pela família do presbítero Rodrigo, da missionária Eliette, que a Tua bênção, Senhor querido, que a unção de cura desça sobre a vida deles e de suas famílias nesta noite. Nós cremos que o Senhor nos ouve e que o Senhor atende a nossa oração. Nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Tua palavra diz, meu Deus, que se não fosse por esta misericórdia, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivos, mas o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero interceder nessa hora, Pai, por cada família da igreja DJL e por cada pessoa, Pai, que está do outro lado desta live, acompanhando, meu Deus querido, este culto, que ele possa ser tocado agora, que no seu coração a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as suas emoções, possa guardar os seus sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus com bastante alegria? Vamos ouvir a nossa irmã diaconisa Aline louvando o nome do Senhor. Logo após, nosso irmão Vanderlei também vem cá ler um texto bíblico, dar uma saudação para a igreja. Amém? Jaqueline, se prepare aí para adorar o nome do Senhor. E Emerson, por gentileza, amém? Depois ouviremos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento assim o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. É motivo de alegria estarmos, juntos nesse domingo para louvar e bendizer o nosso Deus. E como já foi dito nessa noite, que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nós temos motivos, sim, irmãos, de bendizer e glorificar o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Eu só quero ler aqui o versículo no Salmo 121, em nome de Jesus Cristo, e diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Esse salmo, esses tempos, ele vira e volta na minha mente, porque Deus é o nosso protetor em todo o tempo. Deus é o nosso refúgio, é Ele que nos guarda, é Ele que tem nos guardado em todo o tempo, irmão. Por isso que nós, independente do momento, eu achei muito interessante, o Emerson, quando estava ministrando, ele estava falando que hoje aqui, vou falar em minhas palavras, hoje aqui, adore ao Senhor, não é por você, é para o Senhor. Essa oportunidade que Deus nos dá, irmãos, é o momento de nós bendizer. Eu sei, se nós formos olhar com nossos olhos carnais, nós não temos motivos para exaltar nem bendizer, se formos olhar com nossos olhos carnais. Mas o Espírito Santo, em todo o tempo, Ele está conosco. Em todo o tempo, Ele está cuidando de nós. Em todo o tempo, Ele está com as mãos estendidas sobre nossas vidas. Mesmo que tem muitas pessoas à nossa direita, à nossa esquerda, onde a gente olha na televisão, morreu, é milhões, mas o Espírito Santo esses dias estava ministrando no meu coração. Não olhe para as circunstâncias.
circunstância. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Irmãos, só nós temos o privilégio de nós termos a certeza que o nosso nome está no livro da vida. Olha que glória! Se nós ficarmos só fixando nossos olhos para a dificuldade, para os problemas, para os dilemas, não temos motivo de bendizer e exaltar o Senhor. E o nosso Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Eu não sei como foi seu dia hoje. Tribuloso, angustiante, recebeu uma notícia de um ente querido seu está enfermo, está acamado, não só pela Covid, mas pela enfermidade. Se olhando assim desespero, mas olhe para o que Deus tem feito na sua vida dia após dia. Olha, porque o Espírito Santo ele vai gerar em teu coração um espírito de gratidão. E você, pela misericórdia do Senhor, vai passar por esse dilema dando glória ao Senhor. Porque o nosso Deus realmente é tão lindo falar. Deus é bom o tempo todo. Mas vamos analisar e vamos falar de verdade. Deus é bom o tempo todo. Por isso que Deus tem ministrado no meu coração. Olhar de teus olhos para o monte, porque é de lá que virá o teu socorro. É de lá que virá a tua proteção. É de lá que vem as mãos daquele que tem te protegido e tem te guardado. Esses tempos que o Espírito Santo tem ministrado muito em meu coração. Por isso, irmão, nós temos motivos. Se nós formos olhar, temos recebido tanta notícias malas. E se nós deixarmos nossos olhos, ele fica fixado com as coisas más. Mas o nosso Deus, ele é bom o tempo todo. E ele tem cuidado. Olha que grande milagre, ele restabeleceu a saúde do nosso pastor, da pastora, da sua família. Olha o milagre, quantos e quantos milagres ele tem feito. Nós temos que, Espírito Santo, abre os meus olhos, Senhor, que eu quero ver os teus feitos. Eu quero ver os teus feitos. Por isso, glorifica o Senhor, irmão, nessa noite, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas louvam e engrandecem ao Senhor, em nome de Jesus. Vanderlei, glória a Deus, está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Sol da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vou falar hoje sobre um capítulo de Mateus, capítulo 14. E versículo 24. Entre estes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus, até eles, com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tendes ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas. Disse-lhes ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Tério. Percebe-se aqui na palavra que mesmo Pedro olhando, ele olhou para Jesus estava na frente dele, ele estava vindo. Enquanto ele andava, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre a água, estava caminhando. E o vento batia da mesma forma que batia. Naquele momento as ondas ainda estavam ali, porém o foco dele era Jesus. Mas porém ele se dispersou naquele momento, ele olhou para o lado, ele olhou para o outro. Entendeu? E ali ele começou a sentir medo. Muitas vezes eu falo para vocês, circunstâncias, muitas vezes vocês veem as coisas acontecendo ao redor de vocês, muitas vezes vocês perdem o foco de Jesus. Entendeu? Enquanto Jesus for o foco, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, Ele está contigo. Aleluia. Entendeu? Essa é a palavra mesmo. Aleluia, Jesus. Amém. A
agradeço. Glória a Deus. Glória Glória a Deus, é isso aí. Deixa Deus te usar, Vanderlei. Vem cá, irmãos, louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, fazer como Pedro. Mesmo que a nossa fé fraquejar, fazer isso aí que o Vanderlei falou. Clamar ao Senhor. Quando nós clamamos a Deus, Ele sempre nos socorre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz, irmãos, cumprimentar comigo. Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Esperança viva.
sermos inundados com a glória, Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmã Jaqueline, por gentileza, se aproxime para louvar também o nome do Senhor. Após a irmã Jaqueline, o Ministério de Louvor vai adorar a Deus e nós vamos contribuir com dízimos e ofertas para a obra do Pai, amém? Eu quero agradecer os irmãos que têm nos ajudado, mesmo durante esse período aí que nós ficamos alguns dias sem ter cultos, os irmãos nos ajudaram, nós conseguimos quitar as nossas despesas desse mês, mas para nós é sempre um grande desafio, principalmente nesse período de pandemia. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que de forma tão generosa tem nos ajudado a fazer a obra do Senhor, amém? Eu quero agradecer também as doações de alimentos que vieram nos últimos dias. Nós estamos conseguindo abençoar uma família e também a casa de recuperação. Então, se você puder nos ajudar, continue trazendo seus donativos, e sempre tem alguém que está precisando mais do que a gente, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. E o Senhor é refúgio, né? O Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, porque muitas vezes vem as lutas, vem as doenças, as notícias muito ruins. A avó da minha cunhada pegou coronavírus, ela pegou coronavírus numa semana, na outra faleceu. E foi muito rápido. E aí tem algumas coisas que vai doendo no coração, né? E teve uma semana que eu estava muito triste. E eu falei, meu Deus, cada um tem uma estrutura, né? E cada um aguenta até um pouco, né? E eu falei, Senhor, não tira de nós o prazer de viver, não. Porque tem uma hora que a gente fala, será que não é possível, não é melhor a gente já estar com Cristo, né? Será que não acabou minha caminhada aqui? E aí o Senhor já nos deu notícias boas. Meu cunhado, que tinha sido negado 3 vezes o apartamento dele, graças a Deus eles tiveram resposta positiva, né, que eles vão receber o apartamento que ele tinha direito e foi negado por conta de valor de salário, essas coisas. E o Senhor tem dado muito refrigério e muitas notícias boas. E ainda que ele não tivesse dado, ainda assim a nossa motivação maior é adorar o Senhor, né? Quando passa disso, não tem mais motivo para viver aqui na terra, né? Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É maravilhoso. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és o nosso jardim particular, Senhor. Queremos te adorar, Pai. Com minhas lágrimas
convivência fica complicada, né? Quando falta o trabalho, a gente fica mal-humorado, a gente começa a não se entender. E o Senhor tem sido refrigério, o Senhor tem sido nosso socorro na angústia. Amém? Eu falo isso para que você, as suas esperanças sejam renovadas, que você comece a semana cheio de fé em Deus, ainda que as notícias e ainda que os fatos de verdade digam o contrário. Amém? Deus abençoe. Aleluia, coisa linda, né, irmãos? Deus abençoe a irmã Jaqueline. Nós vamos ouvir agora o Ministério de Louvor, adorar a Deus. E nesse momento eu peço que vocês coloquem de pé com as suas contribuições, dízimos e ofertas. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. A Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque aquele que dá, aquele que doa, é porque ele tem sido suprido pelo Senhor. Então vamos agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. E vamos consagrar a Ele nesse momento nossos dízimos e ofertas em gratidão por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado desta igreja, de cada família, Pai. Acabamos de ouvir um testemunho aqui, Senhor, que no meio desta pandemia o Senhor abriu uma porta de emprego para o Célio, o esposo da nossa irmã Jaqueline. E é assim que o Senhor faz, Pai. Quando muitas das vezes as coisas estão tão difíceis, o Senhor chega com refrigério, o Senhor chega com milagre, e o Senhor nos surpreende, Pai. Nesse momento nós vamos ofertar e dizimar na Tua casa, e nós consagramos a Ti as nossas contribuições, Pai. Não estamos aqui para barganhar contigo, nós estamos aqui para agradecer. Nossa oferta, nosso dízimo é um ato de gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E por amor, Pai, também é um ato de amor pela Tua causa e pelo Teu reino, porque queremos alcançar mais pessoas da mesma maneira, Pai, que nós fomos alcançados por Ti. Assim consagramos tudo ao Senhor e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor.
Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis. Na verdade, deixa eu ver se é 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8 até o versículo 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isto aconteceu não uma só vez e nem duas, ou seja, aconteceram várias vezes. Versículo de número 11. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, presta atenção nesse versículo, e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para o que veja. O Senhor lhes abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E por fim o versículo 23. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e foram para o seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar. Amém. Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor, e ela é sempre para nós uma grande inspiração, e sempre traz para nós, meu Deus, conselhos práticos, verdades bíblicas e eternas.
e princípios, meu Deus, para nós tocarmos a nossa vida. Nos ajuda, Pai amado, a extrair da Escritura Sagrada nesta noite uma palavra, uma orientação, conselhos, ó Pai, para nós transmitirmos para o Teu povo. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre a fé que abre os nossos olhos. E baseado nesse texto aqui do segundo livro de Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 23, nós acabamos de ler um assunto interessante. Por quê? O rei da Síria, ele sempre planejava como vencer Israel. Nessa época, a capital de Israel era Samaria. E o que acontecia? Todas as vezes que ele armava uma armadilha, ele pegava os seus soldados e colocava no caminho para pegar o rei de Israel, junto com seus cavaleiros, junto com seus soldados, ele era surpreendido porque o rei simplesmente não ia pelo caminho que ele imaginava, Emerson, ia por um outro caminho, e aquilo foi intrigando ele. Chegou um dia que ele pensou, peraí, no meio de nós deve haver um espião, que está entregando os planos que eu faço aqui com os meus generais, com os meus líderes, com os meus príncipes, para o rei de Israel, porque é muita coincidência a coisa dar errada toda vez que eu me organizo para pegar o rei de Israel. E um dos soldados ali, um dos servos, disse, não, meu senhor, o problema não é esse, não tem nenhum espião em nosso meio, é que lá na nação de Israel tem um profeta, um homem chamado Eliseu, e tudo que o senhor pensa aqui, que o senhor combina aqui no seu gabinete, aqui no seu escritório, aqui no seu quarto de guerra, Deus revela para ele lá, e ele fala para o rei, e o rei muda a estratégia, e o senhor não consegue pegar ele. Ele falou, peraí, então eu vou mudar a estratégia, em vez de eu pegar o rei de Israel, eu vou pegar esse profeta. Eu quero que vocês, da minha inteligência aí, né, da minha BIM, né, a minha inteligência nacional aqui, vai lá em Israel, descobre onde é que esse homem está, porque eu vou mandar prender ele. E eles descobriram que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E Eliseu tinha alguns servos, alguns homens que trabalhavam com ele. E um deles estava com ele ali, naquela cabana, durante aquela noite, quando o rei da Síria mandou os exércitos para ali. E eles, sabendo aonde aquele homem estava, a cidade onde ele estava, e era uma cidade provavelmente num vale, porque os homens foram para as montanhas, e eles cercaram a cidade. No outro dia pela manhã, quando o rei acordou, ele tomou um susto. Quando o jovem acordou, o servo de Eliseu, ele tomou um susto, porque quando ele abriu a sua cabana, que ele olhou para os montes, em vez de ele ver o sol lindo e brilhante, como ele via todo dia, ele viu vários soldados da Síria, e aquilo encheu o coração dele de pavor. Ele correu para dentro, despertou o profeta Eliseu, e contou o que estava acontecendo. O profeta, em vez de ficar apavorado, como era um homem de fé, como era um homem de relacionamento com Deus, como era um homem que já tinha os olhos abertos pelo Senhor, ele falou, rapaz, fica tranquilo, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então, o posicionamento desse homem de Deus, por conhecer a Deus, por ter relacionamento com Deus, por ter vivência com Deus, a visão dele, Vanderlei, era diferente da visão dos outros. É mais ou menos aquilo que o Vanderlei leu aqui, na questão de Pedro andando sobre as águas. Quando os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele sentiu o vento forte, teve medo, ele começou a afundar. Então, aqui, essa situação foi usada para Deus fazer um milagre, para Deus abrir os olhos, através da fé, do jovem que era o assessor de Eliseu. E ele orou, ele falou, Senhor, abre os olhos do moço para que o moço veja. E diz a palavra do Senhor que quando ele orou, os olhos espirituais do moço se abriram. E agora, a atenção dele não estava mais voltada para os exércitos inimigos que cercavam a cidade de Dotã. Os olhos dele se abriram e ele viu os carros e os cavaleiros de fogo, na verdade os anjos de Deus, as miríades que estavam ao redor do exército inimigo. Ou seja, ele deixou a visão humana e começou a olhar com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. E esse é o meu desejo para todos nós nesta noite, porque nós vivemos em um tempo em que tudo que está acontecendo, ou tudo que vem
sendo noticiado, é muitas das vezes uma matéria-prima para nos imprimir medo e para nos roubar o quê? A fé. Não queremos ser negacionistas e atuar como se a dificuldade, a adversidade não existisse. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós devemos olhar além da montanha, além do exército da Síria, além do rei da Síria. Olhar para quê? Como já foi falado aqui muito bem pela irmã Aline, pela nossa irmã Jaqueline, olhar para Deus, olhar para o Senhor, olhar para aquele que pode nos trazer o quê? Socorro, refrigério e direção. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que a fé, ela é gerada em nós pela palavra. Está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar. Quando nós paramos para ouvir Deus falar, a nossa fé cresce e a gente consegue ver as coisas com o olhar de Deus. Segundo, a fé, ela nos ajuda a superar os obstáculos da vida, sejam eles espirituais, sejam eles familiares, sejam eles quais forem, sejam eles profissionais, sejam eles perdas materiais. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus afirmou para os seus discípulos que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe, nós ordenaríamos aos montes, eles sairiam daqui e cairiam dentro do mar. Lógico que Deus não está falando literalmente aqui, Ele está falando das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e dos desafios que os seus discípulos iriam enfrentar. Mas para isso precisa de fé. Terceiro, a fé, ela aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Imagina, quando Deus trata de um assunto 300 vezes na Bíblia, é porque o negócio deve ter muita relevância. E aparece com seus sinônimos, como crer, confiar e acreditar. Então, quando nós olhamos para esse texto de 2 Reis, fica claro para nós que Eliseu tinha uma fé madura. Eliseu tinha uma fé que cresceu num relacionamento que ele teve com Deus ao longo da vida. Ninguém nasce pronto. Você vai se construindo ao longo da vida, fisicamente falando. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente nasce como um bebê espiritual, tanto que a Bíblia fala que nós, no início da nossa fé, nós somos chamados de meninos, mas a gente vai amadurecendo, a fé vai se desenvolvendo, as crises, as lutas e as adversidades, elas vão nos ensinando que Deus está presente, que Deus está conosco e que Ele nos ajuda. Em quarto lugar, a verdadeira fé é o antídoto, sabe para o quê? Para o medo. Porque o maior problema das dificuldades da vida é quando ele consegue tirar de nós a fé e implantar em nós o medo. Então, o medo pode ser normal, ou seja, um instinto de preservação. Esse medo é positivo, é aquele que não deixa de fazer besteira. Sabe quando você quer meter um pé para lá, aí de repente bate um frio na espinha e você fala, não, peraí, é melhor eu pensar melhor, né? É melhor eu raciocinar mais antes de tomar essa atitude. E esse medo não é negativo, esse medo é positivo. Esse foi colocado pelo Criador. Mas o diabo, o nosso adversário, como é que ele atua? Ele atua transformando esse medo, que é um instinto de preservação, em algo negativo. Quando ele se torna patológico e impede você de avançar, progredir, vencer na vida, seja em qual área que for, espiritual, familiar, conjugal. O que trava o ser humano na maioria das vezes é o quê? O medo. Então o medo nos congela no meio do mar, no meio da tempestade, e acontece com a gente o que aconteceu com Pedro. A gente começa a naufragar, mas graças a Deus que Jesus está ali para nos socorrer, né? Ele não nos abandona, mesmo a gente com a nossa pequena fé. Porque quando Pedro clamou, o que foi que ele disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Não abandonou ele, pelo contrário, pegou ele, colocou dentro do barco, e a Bíblia diz que no momento acumulou a tempestade, houve uma grande bonança. Então, o medo como instinto de preservação, ele é positivo, ele não deixa de fazer besteira na vida, mas
Quando ele se torna algo patológico, doentio, que nos apavora, aí sim, ele é algo negativo. E aí sim o diabo atua para minar a nossa fé e tirar os nossos olhos de Deus. E vou falar para você, o tempo que nós estamos vivendo é propício para isso. A geração antes da nossa vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivenciando a terceira. Só que nessa guerra é pior ainda, porque o inimigo é invisível. A gente não consegue enxergar ele a olhos nus. Só que Deus nós também não conseguimos enxergar a olhos nus. Mas nós podemos ver o resultado daqueles que confiam nele. Glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente fala de medo, os maiores medos do homem, eu coloquei aqui 6. Primeiro, o maior medo do homem é de morrer. Só não tem medo de morrer quem está com algum problema. Se você é ser humano normal, você não vai pular do prédio que você vai morrer. Você tem medo de morrer, não é verdade? Ah, mas eu quero morrer com Cristo, eu não estou nem aí para a morte. Rapaz, quando ela bate na sua porta, se vier ainda em formato de coronavírus, né? Então, todo mundo tem medo da morte. Outro medo que o homem tem muito, da doença. Quem que quer ficar na cama lá, babando e alguém trocando suas fraldas? Ninguém quer, todo mundo tem medo de ficar enfermo. Terceiro, quem não tem medo de ser criticado? De tomar alguma decisão na vida que é boa para você, mas os outros, esses 3 medos paralisam a vida de muita gente. Mas não para por aí. Tem gente que não faz nada na vida, não toma nenhuma atitude na vida porque tem medo de fracassar. Então, com medo do fracasso, ele nem tenta. O 5º maior medo dos homens é o medo do desprezo e da indiferença. Irmãos, pior do que alguém odiar você é a pessoa não estar nem aí para você. Dói mais do que o ódio. E 6º e último medo é o medo da miséria material. Quando eu falo miséria material, não estou falando de pobreza não, estou falando de pobreza extrema. É de você olhar para o prato e não ter feijão lá. De você olhar para o guarda-roupa e não ter roupa. É aqueles 25 milhões de pessoas que estão vivendo no Brasil que estão abaixo do que eles chamam de linha da pobreza. Ele não é pobre, ele é pobre de maré e por aí vai. Então, esses são os 6 maiores medos dos homens. Mas por que eu estou falando dos medos? Porque o antídoto para todos estes medos é a fé. O escritor da carta aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente ainda não viu. Então, pela Bíblia, você não precisa ter medo da morte, nem da doença, nem da crítica, nem do fracasso, nem da indiferença e nem da miséria, porque Deus cuida dos seus filhos. E você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 5 e 6, quando Jesus fala do sermão da montanha, que Deus cuida dos lírios do campo, e que nem Salomão, no mais alto da sua riqueza e sabedoria, se vestiu como algum deles. A Bíblia fala que Deus cuida dos pássaros do céu, que nem planta e nem colhe, e Deus não deixa eles morrer de fome, Deus alimenta todos eles. Então ele diz assim: quanto mais vós, homens de pequena fé. Então nossa vida, amados, está na mão de Deus. Lembra de Jeremias capítulo 18? Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. E diz a palavra de Deus que ele desceu, e quando ele desceu, ele viu um oleiro trabalhando um vaso de barro, trabalhando na roda um vaso de barro. E de repente o oleiro pegou o vaso na sua mão e pumba, quebrou o vaso. E depois ele começou o quê? Fazer um vaso novo. E aí Deus fez uma pergunta para Jeremias. Ele falou: Jeremias, não posso eu fazer da casa de Israel como o oleiro fez com esse vaso? O que ele estava querendo dizer? Ainda que o oleiro quebre o vaso não vai quebrar no chão. Alguém já viu alguém pregando falando: não, o vaso vai cair no chão. Não. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Os processos da vida, irmãos, nos quebram. Mas a gente está sendo quebrado aonde? Na mão do oleiro. E quando somos quebrados na mão do oleiro, dali vai sair, sabe o que? Um vaso novo, um vaso melhor, um vaso com mais fé,
com mais esperança, com mais amor. Vai sair alguém mais parecido com Jesus. Aleluia! Só que eu não estou falando que é fácil não, irmãos. Quando Deus está quebrando o vaso, aleluia, né? Ai, glória. Mas está na mão do oleiro. Essa que é a nossa segurança, irmãos. Não adianta ser vaso de ouro na prateleira do capeta. É melhor ser vaso de barro na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos vencer os medos através da fé. Então quando nós olhamos a palavra, em quinto lugar, nós entendemos que Deus abre os nossos olhos para ver. Para ver o que, pastor Davi? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus abre os nossos olhos pela fé para nós vermos os planos do inimigo contra a nossa vida. Nos versículos 8 a 9, lá de 2 Reis capítulo 8, a Bíblia diz que Deus revelava para Eliseu, lá na terra de Israel, o que o inimigo estava tramando lá na Síria. Por que eu estou te dizendo isso? Talvez você está vivendo um momento em que o inimigo está investindo forte contra a tua vida. E Deus te trouxe aqui para te dizer que ele está tentando roubar aquilo que é mais importante para você. E o que é mais importante para mim, pastor Davi? Sem sombra de dúvida, é a tua fé. Então, se ele conseguir tirar a tua fé, ele desestabiliza todas as áreas da sua vida. Mas se ele não conseguir tirar a tua fé, meu querido, minha querida, os planos do inimigo serão o quê? Frustrados. E Deus te trouxe aqui nesta noite, Deus te colocou na frente desta live para dizer que os planos do teu adversário contra a tua vida serão frustrados. Posso ouvir um amém? Amém. Ele tem planos maus contra você. Só que a Bíblia fala que os planos de Deus para o seu povo é plano bom. Diga assim: Deus tem plano bom para mim. Aleluia. Irmãos, isso é um descanso para nós. Ele disse para Israel que os planos que ele tinha para Israel era plano de paz, para dar o fim que Israel desejava. Irmão, nós não somos Israel, nós somos igreja. Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue por nós. O Pai te ama. Então os planos que Deus tem para você não é ruim. Eu estava conversando com o Vanderlei hoje lá em casa, dizendo para ele o seguinte: a vida do mundo vai de mal a pior. A gente sabe disso. Mas por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que está falando do mundo aí não é o planeta Terra, está falando do sistema que o diabo rege. Agora, para o cristão, irmãos, a minha vida, a cada dia que eu passo, ela está melhor do que no dia que eu aceitei a fé. Eu vou melhorando a cada dia, de fé em fé e de glória em glória. Deus vai abençoando cada área da minha vida. E cada dia que passa está mais próximo o dia de Jesus vir buscar a sua igreja, irmãos. Você tem coisa melhor do que essa? Então a vida do cristão sempre vai melhorar, desde que ele entenda a palavra e viva por ela. Pastor, mas e as dificuldades? Todas as dificuldades e adversidades que a Bíblia trata, elas são temporárias. Elas não são definitivas. A Bíblia chama essas aflições de leve e momentâneas tribulações. Ou seja, é algo de momento. Deus sabe, queridos, que ninguém suporta tribulação, luta, aflição, provação e tentação o tempo todo. Ninguém aguenta. Então as aflições vêm, a gente aprende algumas lições com ela, depois Deus manda vitória. Depois vem mais um período de provações, e depois mais um período de aprovações, e você vai crescendo no Senhor, a sua fé vai se desenvolvendo. Deus vai abençoando o seu lar, sua família, seus filhos, seu ministério, sua vida profissional. Por quê? A Bíblia diz, não é o pastor Davi que fala, que os planos que Deus tem para nós são planos bons, irmãos. Então você não precisa parar para ficar preocupado com os planos do inimigo. Não, você tem que preocupar com o projeto de Deus para a sua vida, com os planos de Deus para a sua vida, com o propósito de Deus para a sua vida. Aí sim, com isso você tem que se preocupar. Conforme você alinha a sua vontade com a vontade de Deus, Deus vai te suprindo. Então, nesse momento eu te convido a não olhar para os planos do inimigo contra a tua vida. Olhe para os livramentos de Deus e para o cuidado dele para com você. Então a fé abre os
os nossos olhos para nós vermos que o inimigo tem planos, mas Deus tem projeto, Deus tem propósito, Deus tem algo melhor. Segundo lugar, a fé abre os nossos olhos para vermos que Deus e os seus exércitos estão conosco. Não é o que está lá no versículo 12 a 17? O garoto, quando acordou, o assessor lá de Eliseu, ele só viu os adversários. Quando nós estamos vivendo pela dúvida, pela incredulidade, pela incerteza, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. A gente só consegue enxergar aquilo que Deus não fez. Mas aí quando a gente ora e a nossa visão espiritual se abre, Deus começa a mostrar para nós tudo aquilo que Ele já fez. Ele começa a mostrar tudo o que Ele está fazendo. E Ele começa a mostrar tudo aquilo que Ele ainda pode fazer. Aleluia! É por isso que nós ministramos na festividade deste ano Efésios 3:20. E nós estamos declarando aqui em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Ô irmãos, vamos se preocupar com a pandemia? Vamos, mas vamos entender que a pandemia é passageira e Deus não é passageiro. Deus está acima dessas circunstâncias. Esse mal, essa dificuldade, essa adversidade não vai te destruir. Pelo contrário, Deus vai usar isso para te promover, para te abençoar, para te dar vitória, para aumentar a tua fé e a tua esperança. Para mim e para você não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito sim. A minha oração hoje aqui no Jardim Letícia, por você que está aqui e por você que está na live é: Deus, abre os olhos para que Ele veja. Alabasuricando, alabaxeia. Abra os olhos para que ela veja o que o Senhor está fazendo. Aleluia! Todos aqueles que creram, irmãos, eles não ficaram confundidos. Terceiro e último lugar, a fé, ela abre os nossos olhos para nós sermos misericordiosos até com quem não merece. Aleluia! Irmãos, tem muita gente ainda vivendo dentro da lei, aonde tudo é dente por dente e olho por olho. Não, me fez, eu devolvo na mesma moeda. Não é assim que Jesus ensina. Já no Antigo Testamento, nesse texto, nós temos uma manifestação da graça. Nessa época, irmãos, vivia de acordo com a lei. Inimigo do povo de Deus, ó, era assim que era tratado. Quantas vezes aconteceu isso? Só que Deus, mesmo na época da lei, manifestou a sua graça. Quem veio para matar, para prender, para destruir a vida do profeta, ficou cego. O profeta levou eles até dentro da capital de Samaria, e lá ele poderia mandar o rei, ó, cortar o pescoço de todo mundo. Foi isso que ele fez? Não, ele usou de graça, ele usou de misericórdia. Quando Deus abre os nossos olhos, irmãos, a gente não consegue mais agir como o velho homem agia. Sabe o que ele fez? Ele falou, ele orou, falou: vocês estão no lugar certinho. Quando ele orou, os olhos deles se abriram, e eles viram que eles estavam no meio da capital de Samaria, exércitos ao redor, vieram para prender e agora estavam presos. Qual foi o pensamento? Vamos todo mundo morrer. Mas ali a graça de Deus se manifestou. Aleluia! Tito disse isso lá no seu, Paulo disse isso para Tito lá na sua carta. Ele disse assim: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ali a graça se manifestou. Sabe que o rei perguntou? Essa era a norma, essa era a regra, essa era o protocolo. Pegou o inimigo, ele perguntou para o profeta: profeta, o que eu faço agora? Corta a cabeça deles? Mato todos eles? Ele disse: não, de maneira nenhuma. Manda eles sentar na mesa, põe pão para eles e põe água para eles. Põe pão porque eles estão com fome e põe água porque eles estão com sede. E depois manda eles embora para a Síria. A Bíblia diz que ele colocou um banquete, os soldados comeram, os soldados beberam, e depois a Bíblia diz que eles foram para a Síria e cessou a guerra. Deixa eu te entregar para você com a mensagem de Deus. Tem gente querendo brigar com você, mas Deus está dizendo para você, Ele vai trazer a pessoa na sua frente,
diante de você, e Ele diz: não é para revidar, é para abençoar. Aleluia! É para dar água para ele beber, é para dar comida para ele comer, e depois manda ele para casa. Aleluia! Sabe por quê? Porque aí a graça de Deus se manifesta, não só na sua vida, mas na vida do outro também. Mas para isso, Deus tem que abrir os nossos olhos. Aleluia! E nesta noite Deus está abrindo os nossos olhos da fé. Para quê? Para a gente saber que o inimigo tem plano, mas que serão frustrados. Que aqueles que estão conosco são bem maiores do que aquele que está do outro lado. Quem está com você é o Senhor, é os exércitos de Deus, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E terceiro e último lugar, Deus abre o seu olho para você não agir mais como você agia, mas para você agir pela fé, com as armas espirituais. A Bíblia diz que com a fé, ela é um escudo que aplaca todos os dardos inflamados do maligno. O maligno está querendo te alvejar, o maligno está querendo te acertar, mas levanta o escudo da fé, porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte: para que a gente possa ter isso que nós falamos aqui, alimente a sua fé com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda ou pratica as palavras do livro dessa profecia, porque o tempo está próximo. Quer ter fé? Não faça da Bíblia um mero amuleto religioso, não. Faça dele o seu manual de regra, fé e prática. Segundo lugar, viva a salvação alcançada pela fé. Tem gente que só quer a fé para alcançar coisas, e alcança, porque quando você crê, muitas coisas acontecem. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. O maior objetivo da fé não é melhorar a nossa vida aqui na terra, não, mas ela melhora, mas é principalmente nos dá direito à vida eterna, nos dá direito a um dia caminhar com Jesus no céu. Esse deve ser o nosso foco. E em terceiro e último lugar, compartilhe com os outros essa salvação recebida pela fé. Lá em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20, Jesus deu para a sua igreja um ide. Não é só para a gente ficar em Jerusalém. A gente fica em Jerusalém, do alto a gente é revestido de poder, a gente recebe o Espírito Santo, depois a gente tem que ir, irmãos, e compartilhar com os outros o reino de Deus. E a Bíblia diz que quando os discípulos fizeram isso, os sinais seguiram aqueles que tinham crido. O sinal seguiu aqueles que tinham fé, porque Jesus cooperou com eles. Estamos vivendo um momento de grande adversidade para as igrejas no Brasil e no mundo. Não só a adversidade com a pandemia, mas com seus efeitos. Olha para a igreja. É normal um dia de domingo a igreja estar assim? Não. Isso é efeito não só da pandemia, mas da guerra espiritual que nós estamos travando. Então o que nós precisamos fazer? Acordar para essa realidade. Essa pandemia não é só uma batalha física. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É um tempo que a igreja mais do que nunca deveria se revestir de Deus e não de tantas outras coisas. Então, nós precisamos reservar um tempo para Deus, para que a nossa fé seja renovada, alimentada. Tem pessoas que não estão vindo na igreja e nem se preocupam de durante o dia ouvir um louvor, ter um momento devocional com Deus, ler a Bíblia. Irmãos, nós não somos crentes só por causa das paredes, não. Não, da denominação não, nós somos crentes porque nascemos de novo. Recebemos Jesus como nosso Salvador. O nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Então aonde for, alimente a sua fé. Mas não só se alimente, compartilhe essa fé com outras pessoas. No capítulo 8 de Atos, para nós concluirmos, a Bíblia diz que os discípulos começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Eles foram para Samaria e para outros lugares. E a Bíblia diz que aonde eles iam, eles anunciavam Cristo. Sabe por quê? Porque eles tinham recebido fé. Os olhos deles estavam abertos.
Eles sabiam em quem eles tinham crido. E eles não só criam no coração, como diz lá em Romanos 9:10. Eles confessavam com os lábios. Então, em nome de Jesus, Deus está te chamando nesta noite, dizendo: abra os seus olhos. O Ministério do Louvor se aproxima. Vamos orar e louvar para nós fecharmos o nosso culto. Que nós possamos entender, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima crê que ele existe e crê que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor querido, por esta palavra, e nós pedimos que o Senhor venha injetar fé em nossos corações. Abre os nossos olhos para nós vermos, Senhor, a tua atuação na nossa vida. O Senhor, meu Deus querido, não está alheio ao que nós estamos vivendo ou passando. Antes, o Senhor está caminhando conosco. O Senhor é aquele que fecha a boca dos leões quando nós estamos na cova dos leões. O Senhor é o quarto homem que caminha com os teus filhos quando eles entram na fornalha, como Ananias, Misael e Azarias. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós depositamos a nossa fé em Ti, meu Deus. E nós te pedimos em nome de Jesus: não deixa o medo, não deixa o pavor, não deixa, meu Deus, que isso tome conta do coração dos Teus filhos, mas que a fé, Senhor, seja o antídoto para tudo isso, e todos sejam cheios, meu Deus, do Teu Espírito e dessa fé que vem pela Tua palavra, Pai. Não deixe os Teus filhos submergir no meio da tempestade e do mar alto, Senhor, mas que Tu possas socorrer, levantar, oh meu Deus, uma geração de verdadeiros adoradores que vão Te adorar, que vão Te servir, que vão caminhar contigo, independente das dificuldades. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, em seguida estaremos indo para o nosso lar. Mas creia, Deus está abrindo os seus olhos hoje para ver algo que você não estava vendo na sua vida, para ver um trabalhar de Deus diferente. Marque este dia. Deus fará algo na sua vida, na sua família, na sua casa. Abre o olho para ver o que Deus está fazendo. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.
está com a equipe completa aí para retomar os nossos cultos da semana. Mas essa quarta, essa sexta, nós ainda vamos fazer a live. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E que venha um tempo de muita paz, de muita bondade.